E muito boa tarde, está começando mais uma edição do Parada dos Esportes. CBN, Parada dos Esportes. O Parada dos Esportes está chegando nesta quinta-feira, 9 de setembro de 2021, para todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e, claro, a você espalhado pelo Brasil e pelo mundo, por que não? Através da internet, em áudio no www.cbnvale.com.br e com áudio e imagens através do facebook.com/cbnvale. E por falar em internet, acesse, curta, compartilhe as redes sociais do Parada. Estamos no Facebook, no Instagram e também no YouTube. O Parada dos Esportes, ano 57. Uma criação, uma idealização do nosso querido amado mestre Alberto Simões. Você, ouvinte, é a nossa meta. Pensando em você, procuramos fazer o melhor. O Parada dos Esportes está começando, como sempre, recheadaço de muita informação para você, aqui na Rádio que toca notícia e sempre tocando de primeira com a equipe Parada dos Esportes. Daqui a pouco tem comentário, tem opinião dele, Paulo Roberto de Carvalho, atualizando e dando seu pitaco, a sua opinião aqui dentro do Parada. Daqui a pouco tem a entrevista com o coordenador do handebol feminino de São José, do Atleta Cidadão, o Chico Silva, falando aí sobre a retomada do handebol aqui com o nosso esporte da nossa região. Tem também daqui a pouco a Daniela Esperon em dose dupla, falando sobre a seleção brasileira que enfrenta hoje o Peru, hoje à noite, lá em Recife. E também a Daniela Esperon falando sobre o impasse de ter ou não ter público na partida entre Flamengo contra o Grêmio. O time gaúcho, inclusive, ameaça nem entrar em campo se tivermos público para esta partida. Hoje teremos a presença de Antônio Carmo, porque o Valdencir Vicente está acompanhando o Sub-20 do São José, Sub-20 do Taubaté e também o futebol feminino. Ele vai, se der tempo, o Valdencir chega para atualizar no finalzinho do Parada os gols, os resultados destes jogos para você, tá certo? Portanto, hoje, participação de Antônio Carmo aqui dentro do Parada dos Esportes. 4:08 em São José, o Parada dos Esportes começando com a apresentação de Vieira Júnior, a produção do Parada é de Chaga Júnior e Celso Gomes, direção artística de Paulo Lima, o Bom Cabelo, técnica central é de Show Ramiro, direção geral José Geraldo Amoroso Jorge. O Parada dos Esportes também falando sempre em nome da maior linha de patrocinadores do Rádio Vale Paraibano. Foi tudo diferente hoje, mas tudo certo. Falamos em nome de Padaria Flor de P. São 2 endereços em São José dos Campos para melhor atendê-lo. São 2 endereços em São José, um no Jardim Aquários, outro no Jardim Paraíso. Alô Fernando, alô Renato, grande abraço para vocês. Central das Antenas, onde tem tudo para sua TV, tudo em produto Century, Rua Rubião Júnior, 316, no centro da cidade. Ligue, 3941-5853, 3941-5853, ou mande um zap pro Fabinho da Central das Antenas, 996300598, 996300598. Nova Tintas Impermeabilizantes, eficaz para quem usa, lucrativo para quem vende, em parceria com a Gigavale. Alô Giovanni, grande abraço para você. Milclean, paixão por cuidar. A Milclean do seu Otávio começou em Taubaté, expandiu para o Vale do Paraíba, Brasil está no mundo inteiro. Esta é a Milclean, paixão por cuidar. E Vinac Consórcios, quem poupa na Vinac realiza todos os seus sonhos. Acesse vinac.com.br. CBN, Parada dos Esportes. Essa é a Rádio CBN Vale 750 AM, uma emissora afiliada ao Grupo Globo CBN. A gente vai para um rápido intervalo, rapidinho. Na volta tem comentário dele, o doutor da equipe Parada dos Esportes, o nosso querido Paulo Roberto de Carvalho. É rapidinho, já voltamos. O uniforme da sua escolinha de futebol ou da torcida do seu time do coração já está ficando velho?
Vem pra Fast Esportes. Produzimos uniformes em tecido dry fit, com proteção UV, personalizado e do jeitinho que você quer. A Fast Esportes conta com uma equipe especializada que cria todo o design do seu uniforme. Enviamos encomendas para todo o Brasil e aceitamos cartões de crédito. Faça já o seu orçamento pelo WhatsApp 12 991 22 68 15. Pensou em camisetas esportivas? Vem pra Fast Esportes. Na Central das Antenas você encontra toda a linha de produtos Century. Antenas parabólicas e para UHF, celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853. É tempo de viver, é tempo de sonhar. Poupando, poupando, é só acreditar. O que você quiser pode realizar. A fórmula é simples, o segredo é poupar. Poupando um pouco aqui, poupando um pouco ali. Com crédito Vinac você pode pegar o carro novo do jeito que você pensou. Com o Vinac o sonho se realizou. Vinac Consórcios, quem poupa aqui realiza os seus sonhos. Na Vale Lubrificantes, você encontra toda a linha automotiva e industrial. Lavagem de radiador com o melhor preço da cidade. Troca de óleo e filtro. E produtos de limpeza que vão deixar o seu carro ainda mais bonito. A Vale Lubrificantes atende no atacado e no varejo. Avenida Sebastião Gualberto, número 1370, na Vila Maria. Telefone 3923-4499. Vale Lubrificantes. CBN, Parada dos Esportes. Muito bem, 4:12 em São José, sem perder tempo, agora é hora de opinião. Parada dos Esportes. Opinião. E a opinião de toda quinta-feira chega com ele, o doutor da equipe Parada dos Esportes, o nosso querido Paulo Roberto de Carvalho. Chega mais, Paulinho, boa tarde, Paulinho. Boa tarde, Vieira, amigos ligados aqui no Parada. Fim das Olimpíadas, fim das Paralimpíadas. Os japoneses fazem aquele balanço geral de tudo o que aconteceu. Aquela história que começou lá em 2013, quando Tóquio foi eleita a sede, passando pelo adiamento que aconteceu o ano passado, no auge da pandemia, até a realização dos Jogos em 2021, sob protocolos sanitários rigorosos. Lá atrás, quando os japoneses começaram a bolar essa Olimpíada, a expectativa de gasto era em torno, falando aqui no nosso dinheiro, de 38 bilhões de reais para a realização dos Jogos. Mas aí tivemos o adiamento, a realização agora com protocolos sanitários, o valor mais do que dobrou para a realização dos Jogos e um balanço inicial mostra que foram gastos perto de 127 bilhões de reais para a realização desses Jogos, a Olimpíada mais cara de toda a história. Para você ter uma ideia de valores, a Rio 2016 ficou em torno de 40 bilhões de reais. Mais do que 3 vezes esse valor foram gastos lá no Japão. E uma frustração danada por força da ausência de público, do veto aos estrangeiros, o que não deu para ter um retorno para a indústria do turismo que estava na expectativa desses jogos, a expansão de marcas, enfim, uma frustração nessa área muito grande. Se por um lado a satisfação de jogos bem organizados, há que se dizer que foi muito bem organizado, mesmo com a pandemia, os japoneses impecáveis na organização, tem esse lado negativo da frustração com aquilo que poderia ser faturado com os Jogos Olímpicos. Lembrando que o custo das Olimpíadas, 65% é do governo japonês. Só 30% é bancado pela iniciativa privada, pelos patrocinadores. E olha que os patrocinadores, nessa fase final de preparação, quase que deram aquela do Leão da Montanha, saída providencial à esquerda, porque os japoneses estavam contra a realização, o povo japonês na sua maioria.
E os 5% restantes, o COI banca, né? O COI entra com 5%, mas depois ele tem toda aquela questão da divulgação, das transmissões, enfim, não perde nada, mas os japoneses ficaram lá com um custo muito alto. E talvez por força disso, né, vendo tudo que aconteceu, ausência de público, gastos, a Associação Japonesa de Futebol, anteontem, jogou a toalha, não vai realizar mais o Mundial de Clubes no final do ano. Praticamente em cima da hora, jogou a toalha, não quer saber, diz que a pandemia está aí, ausência de público, já realizou uma J-League aí sem público, com prejuízo, então não quer realizar mais uma edição. Os japoneses que já realizaram 8 edições do Mundial. As últimas 4, 2 foram nos Emirados Árabes e 2 no Catar. Então a FIFA vai ter que correr atrás de mais uma sede para esses jogos que se aproximam, o Mundial de Clubes. E eu não sei não, viu? Pode sobrar novamente para o Catar. O Catar deve chamar de volta, ele que está com aquela febre na expectativa da Copa do Mundo ano que vem, de repente vai querer fomentar ainda mais o futebol na região. Aguardemos. É isso aí, Vieira, um grande abraço a você e a todos ligados aqui no Parada dos Esportes. Beleza, Paulinho, um grande abraço pra você, falando aí sobre as Paralimpíadas, as Olimpíadas, sempre bom ouvi-lo aqui dentro do Parada. Eu quero ser ao vivo aqui, Paulinho, pra você comentar aqui ao vivo comigo os assuntos do esporte. Vamos fazer um revezamento também de comentaristas aqui ao vivo, pô, já dá pra vir, todo mundo vacinado, aquela coisa toda. 4h17, só atualizar aqui pra você, tá rolando no estádio Martins Pereira, o São José Futebol Feminino recebe o Santos pelo Campeonato Paulista, e o São José está perdendo para o Santos 1-0, gol de Bianca Brasil aos 30 do primeiro tempo, tá certo? O jogo se começou de fato às 15 horas e parece que começou redondinho às 15, estamos aí em cerca de 15 minutos da segunda etapa, resultado parcial, vitória do Santos por 1-0 no estádio Martins Pereira, tá certo? Mas agora o assunto é handball. Handball, que é uma modalidade muito praticada em escolas municipais, estaduais, eu estava até falando isso com a Vanessa Nascimento. A grande maioria das escolas da rede municipal e estadual tem no seu cronograma de ensino na parte de educação física o handball. Todo mundo, no mínimo, jogou um pouquinho de handball. E a gente vai falar sobre o assunto. A gente tem aqui na região o Taubaté, que é uma grande referência do handball nacional, disputa campeonato mundial, tem o técnico da seleção brasileira, o Marcos Tatá, atualmente, mas a gente aliás, com quem a gente conversou recentemente, mas o nosso convidado de hoje é o coordenador do handball feminino de São José, faz parte do Atleta Cidadão, o Chico Silva está com a gente para falar um pouquinho aí da volta das meninas e também dos meninos do Atleta Cidadão que jogam o handball depois dessa pandemia. Agora as competições estarão de volta. Não é isso, Chico Silva? Boa tarde, obrigado pela sua atenção aqui com os ouvintes da Rádio CBN. Boa tarde. Boa tarde, viu? Com você, né, com seus ouvintes também. Falar do handball é algo que faz com que o olho da gente brilhe, que dê um friozinho na barriga, porque é aquilo que a gente gosta de fazer e sabe fazer, né? Então, tô bastante feliz aí pelo convite, pela oportunidade para falar aí sobre o nosso projeto e sobre principalmente o handball feminino, né, no qual eu sou o coordenador aqui, estou, né, como coordenador aqui em São José. O prazer é todo nosso de te receber aqui, Chico. Eu falei alguma bobagem ou não? Nas escolas municipais e estaduais o handball é muito forte, é bastante aplicado desde a molecadinha até o pessoal mais velho que estão aí de 5ª a 8ª série e também do 1º ao 3º colegial e tudo mais. É bastante praticado, né, Chico? Então você não falou bobeira não, você falou o que é real, né? Essa é uma verdade, né? A modalidade handball é uma das modalidades mais praticadas, né, no ambiente escolar e somos agraciados por ter na rede municipal, como você falou aí antes de me passar a palavra, muitas escolas trabalham com o handball na rede municipal aqui em São José. As nossas atletas e os nossos atletas são, na grande maioria, aí, 90% são oriundos aí das escolas, né, da rede municipal e com
fé em Deus aí nessa nossa retomada aí pós, né, em meio ainda a essa questão de pandemia, a gente vai voltar sim a dar oportunidade para esses jovens, né, estarem praticando esporte, praticando a nossa modalidade, né, para quem quiser. E você falou a verdade, cara, é isso aí mesmo. E eu sou uma prova viva disso, porque eu estudei da 1ª à 8ª série, eu estudei em escola municipal, ali no Vista Verde, e eu fui um dos pupilos de Marcelo Alvarez, o treinador, o professor Marcelo, gente da melhor qualidade, que sabe de handebol como ninguém. Eu fui um de seus goleiros na época de escola, e o Marcelo me tentou levar para a GM na época, ele era treinador da GM, falou assim, ó, você tem perfil, lá eu era só o Júnior, você tem o perfil para ser goleiro da GM, vamos lá treinar. E eu acabei não indo, coisas da vida. Eu gostava de jogar, mas eu fui um dos pupilos de Marcelo Alvarez. Eu também, Vieira. É mesmo? Eu também. Eu saí a escola onde eu estudei foi uma escola estadual, né? Ali no Vista Verde também, no Alceu Mainardi. Então... vizinho aí da sua escola, provavelmente. Então a gente sempre tinha pau lá, porque era sempre o Valdemar Ramos, onde eu estudava, jogava contra o Alceu, sempre tinha pau lá. Então, e ele foi meu professor na escola, foi meu técnico também, que eu fui atleta dele, né? O professor Marcelo Alvarez. E foi meu professor na universidade também. Então, assim, eu tive aí de 1998 a 2017, que foi quando ele me aposentou, eu tive aí longos 23 anos de parceria com ele. E, assim, se eu estou, né, com essa função hoje como coordenador ou como treinador também, que eu já fui, e somo, né, essa função também como treinador da equipe juvenil aqui de São José, muito se dá a ele, assim como outros que me oportunizaram também, mas principalmente a ele. O Marcelo realmente é uma lenda viva do handebol aqui para São José dos Campos, ensinou muita gente a jogar, dar os primeiros arremessos no handebol, é uma figura bastante querida, teve uns probleminhas de saúde recentemente, mas acredito que esteja bem com o Marcelo, faz tempo que eu não o vejo. Já se recuperou, graças a Deus, tá bem sim. Que bom saber disso. Mas, Chico, me diga uma coisa, essa pandemia, como eu sempre venho conversando com todas as modalidades com quem a gente conversa aqui, atrapalhou todo mundo de forma geral, todo mundo tendo que se adaptar. Como é que vocês fizeram em relação ao handebol, principalmente as meninas aí nas várias categorias que o atleta cidadão atende? Quando a gente retornou, Vieira, de forma integral, né, todas as categorias, antes acho que é importante a gente falar, né, a gente é inserido no programa Atleta Cidadão, mantido aí pela Prefeitura de São José, temos como colaborador, né, e como patrocinador a MVituso também, e assim, dentro da modalidade nós temos aí 5 categorias, né, a categoria Mirim, que é o Sub-12, categoria Infantil, que é o Sub-14, a categoria Cadete, que é o Sub-16, a Juvenil, que é Sub-18, e o Sub-20, né, que é a categoria Júnior. E quando a gente retornou com todas essas categorias ali na última semana de maio, nós, principalmente nas categorias iniciais, né, Mirim e Infantil, Cadete, a gente levou um susto enorme, né? Era algo que a gente já imaginava, né? Todo mundo com receio, todo mundo com medo, não tinha ainda essa possibilidade da vacina chegar para essa faixa etária, estava tudo muito recente em relação à vacina também, e a gente, assim, tomou um baque. Na hora que a gente retornou, no Mirim, por exemplo, a gente estava com 4 meninas, né? No Infantil, que é o Sub-14, nós estávamos com 8 meninas. No Cadete, que é o Sub-16, nós estávamos com 7 meninas. Hoje, graças a Deus, assim, através também dos nossos protocolos aí que foi estabelecido pelo Programa Atleta Cidadão, os protocolos internos da nossa modalidade, apresentamos aquelas meninas que já faziam parte do programa até março de 2020. Os pais e as atletas se sentiram confiantes naquilo que foi apresentado, então a gente teve um retorno bastante satisfatório daquelas meninas que anteriormente falaram que não iam voltar. Então, assim, hoje nós estamos aí com o Infantil, que começou com 4, nós estamos aí com 15 meninas já. Aliás, no Mirim. No Infantil, que nós começamos com 8, nós estamos com 25 meninas participando já. No Cadete, começamos com 7 e estamos com 15. Então, assim,
tirando o Mirim, que é a primeira categoria, que é o Sub-12, que ainda falta a gente preencher as vagas, as demais categorias a gente conseguiu mostrar para os pais que com toda a segurança e com o uso de máscara, com as questões de proteção, de uso de álcool em gel e os demais cuidados, a gente conseguiu aí fazer com que a galera voltasse, né? A gente tem aí muitas meninas que já foram, inclusive, vacinadas, né? Os pais cada vez mais estão mais seguros. Outras meninas que não faziam parte do programa Atleta Cidadão nos procuraram de forma pontual, então a gente analisou, marcou treino separado da equipe em horários diferentes, temos uma analisada, incluímos algumas meninas novas no programa, não no formato de seletiva, porque a seletiva ainda não está liberada aí por parte da prefeitura. A gente tem a expectativa de que isso aconteça até o final do ano, mas aí no nosso caso o objetivo não vai ser mais fazer a seletiva para montar equipes para 2021, mas sim para 2022. Então, assim, o trabalho foi e está sendo bem árduo, né? Eu não trabalho sozinho, tem mais 6 malucos e apaixonados por handball também, né? Um maluco no bom sentido, claro, que dão a vida aí pela modalidade, pelas meninas, né? E aí, com esse trabalho integrado aí da comissão técnica, a gente está conseguindo se reerguer após uma situação aí que ninguém esperava passar, essa é a verdade, né? A pandemia. Isso aí atrapalhou todo mundo em todos os segmentos, todo mundo tendo que se adaptar, tendo que se reinventar, e no esporte não foi diferente. E eu tô olhando aqui, tanto o masculino quanto o feminino já tem competições, inclusive já pro final do mês, o infantil, o sub-14 e o júnior já tem jogos no final do mês, dia 25, não é isso? Isso, exatamente. No dia 25 a gente estreia no Campeonato Paulista Infantil, que é o Sub-14, como você falou, contra a equipe de Mojimirim, né, que representa lá o Clube Mogiano, uma equipe bastante forte aí nas categorias de base. E na categoria Sub-20 a gente estreia, né, que é a categoria Júnior, contra a equipe do Esporte Clube Pinheiros, que é uma equipe também bastante tradicional, né, praticamente em todas as modalidades, né? Não é só uma questão do handball, mas o handball em si, tanto no masculino quanto no feminino, eles fazem um excelente trabalho há muito tempo, né? Então, assim, são as duas estreias de cara das duas categorias. Depois nós temos a estreia da categoria cadete, que é o Sub-16, e da categoria juvenil, que é o Sub-18, no dia 2 de outubro, um sábado, já em São José dos Campos, né, contra a equipe de São Caetano, sem torcida, por motivos óbvios, né? Essa questão do Covid, então não temos autorização para a torcida, infelizmente, mas é o que dá para a gente fazer e nós temos que acatar. Então a galera tá bem motivada, tá todo mundo com uma expectativa bem positiva, não só pensando na questão de voltar a competir, mas principalmente naquilo que nos move na competição, que é trabalhar e lutar para conquistar vitórias e conquistar campeonatos, ou, na pior das hipóteses, desenvolver um bom jogo e sair da quadra feliz, que acho que isso é o mais importante. E o ginásio Vale do Sol sempre sendo a casa do handball em São José, né? Sim, o Vale do Sol é o nosso QG, né? O Vale do Sol é um lugar que a gente sai de casa de olho fechado e consegue chegar lá, né? De tanto tempo que a gente está lá. Né? Então é um lugar que a gente se sente feliz, é um lugar que fizeram uma reforma bem legal, né? Tá com uma cara bonita, tá bem apresentável, né? Assim, dá gosto de treinar lá no Vale do Sol, essa é a verdade. Ô Chico, pra gente finalizar, infelizmente o nosso tempo é curto, eu ficaria o programa inteiro contigo falando aqui, mas eu queria também a sua opinião. Você que é um cara inserido há mais de 20 anos no handball, você é abalizado para falar. Qual que é a avaliação que você faz das seleções brasileiras, tanto a masculina quanto a feminina, nas Olimpíadas de Tóquio? Dava para ir um pouquinho mais? Acho que chegou no limite, tanto para o masculino como o feminino. Qual que é a avaliação que você faz? Eu acho que a questão da equipe feminina, talvez aí um ponto de vista aí, né, pessoal, individual, claro, talvez
elas pudessem aí ter chego um pouco mais longe, né? A questão do masculino, o masculino já, assim, todas as equipes que vão lá para a Olimpíada e que principalmente as equipes europeias, a gente sabe que tem a França, tem a Dinamarca, que são atualmente aí as equipes com mais expressão, mas a gente sabe que qualquer uma outra ali pode beliscar um terceiro ou um vice-campeonato, ou surpreender e ser campeão. Então, a questão do masculino eu acho que é um pouco mais uma pedreira maior do que o feminino. Eu acredito que o feminino talvez aí a gente tenha ficado um pouco, não decepcionado, porque a gente sabe que por trás tem muitas coisas que justificam aí não ter chegado mais longe, como por exemplo não ter conseguido se preparar da forma que deveria, até mesmo por conta aí da pandemia, né? Então a gente sabe que tem essa justificativa, mas o feminino eu acredito que pelo menos avançar aí para as quartas de final era o que a maioria das pessoas estavam esperando. Para a gente fechar, em termos de renovação para a seleção brasileira, já vislumbrando Paris 2024, o que você está acompanhando? Temos boas perspectivas? Há uma certa preocupação? Qual que é a sua avaliação? Eu acho que a questão do feminino, a gente tem a Duda, que já anunciou que foi a última Olimpíada, que está se despedindo da seleção, uma das grandes jogadoras aí do mundo, né? Não só a nível de clube, mas a nível mundial, principalmente. Substituí-la não vai ser algo muito fácil, porque ela é completa, ela ataca, ela defende, ela, assim, teria o motorzinho aí da equipe. Mas eu vi que nessa seleção de 2021, que foi para a Olimpíada, o treinador, o Jorge, já renovou, já levou umas meninas novas, né? Umas meninas que até surpreenderam lá na Olimpíada, né? De forma individual. Então eu acredito que a questão da renovação aí já está sendo feita e a gente vê com os bons olhos, sim. No masculino, eu acho que o masculino tem ainda alguns atletas aí que poderão estar, na sua maioria vai poder estar ainda em Paris. Espero que esse ciclo, embora seja de 3 anos apenas, que eles possam ter mais oportunidades de jogar contra as equipes europeias, que não adianta a gente falar de fazer jogo com outras equipes a não ser as equipes europeias. É isso que vai dar um sustento e vai dar uma cara para o time. Então eu acho que, assim, mais do que a renovação, eu acho que esse período aí de 3 anos ele precisa ser muito intenso, precisa jogar, precisa treinar. Eu acho que é isso. Perfeito. Eu gostava da seleção, aliás, eu gosto da seleção masculina e feminina de handball, mas eu gostava da seleção que tinha a Xana no gol. Aquela mulher era um espetáculo no gol. Ela intimida, né? Ela intimida. Ela é um espetáculo. E ela, assim, ela tá aí com 42 anos e joga absurdamente ainda, entendeu? Então, assim, ela põe fogo no jogo, né? Exatamente. No Mundial aqui no Brasil em 2011, que o Brasil não classificou para as semifinais, ficou nas quartas, e ela foi escolhida a melhor goleira da competição, entendeu? Então você imagina o que essa mulher não fez em quadra, né? E assistindo os jogos que ela fez esse ano também, que ela jogou numa equipe lá na Rússia, você olha assim e fala, não é possível, cara, ela joga em alto rendimento, já numa idade que muitas vezes tem muitos atletas que não conseguem jogar, entendeu? Então ela realmente é diferenciada, ela intimida e faz falta, né? Atletas desse perfil. E não é à toa que ela jogou em clubes na Dinamarca, jogou na Alemanha, que são referências do handball mundial. Chico, quero te agradecer, obrigado pela sua atenção aqui com os ouvintes da Rádio CBN, muito bacana o bate-papo contigo, e fica o convite para uma próxima, aí sim, a hora que começar as competições, você vem aqui atualizar os resultados, como é que anda aí a mulherada de São José no handball, combinado? Com certeza, Vieira, muito obrigado aí pela oportunidade, pode contar com a gente aí do handball, não só o handball feminino, né? Estou falando aí do feminino, mas nós temos o masculino, que é coordenado pelo professor Gilmar, que faz um belíssimo trabalho na cidade, assim como os demais colegas
que estão à frente das outras modalidades do programa Atleta Cidadão. Quero agradecer você, agradecer a Prefeitura, agradecer a nossa empresa patrocinadora EM Vituso por todo o apoio. E assim que o campeonato começar, a gente volta para passar um novo raio-x aí de como vão estar as competições e como vão estar o andamento e desenvolvimento das meninas em quadra. Beleza, Chico, um abraço, obrigado. Um abraço, tudo de bom. Valeu, pra nós. Esse aí é o Chico Silva, coordenador do handebol feminino de São José, do Atleta Cidadão, falando um pouquinho dessa modalidade, como eu disse, muito praticada. Todo mundo, nem que tenha visto, mas pelo menos já viu alguma coisa de handebol na escola, filho praticando, alguma coisa do tipo. É um esporte muito dinâmico, muito bacana. Pra quem gosta de esporte, vale a pena sim você acompanhar. Você pega na internet pra você ver assim, melhores momentos de handebol. Tem cada jogada bacana, você desacredita o que os caras fazem. Meu Deus, 4h36, eu extrapolei tudo hoje. A gente vai pro rápido intervalo. Tem repórter CBN ainda? Tem, então vamos pro repórter CBN. Na sequência tem a volta do Parada com o nosso querido Antônio Carmo, atualizando as informações, dando a sua opinião. Antônio Carmo fala o que ele quiser aqui no programa. 4h36, rápido intervalo, já voltamos. Repórter CBN. Oferecimento Bradesco Seguros. Com você, sempre. Quinta-feira, 9 de setembro de 2021. A ministra do STF, Rosa Weber, deu 48 horas para o presidente Jair Bolsonaro explicar as mudanças no Marco Civil da Internet. Uma medida provisória editada na véspera das manifestações antidemocráticas de 7 de setembro limita a remoção de conteúdo em redes sociais. Na prática, o texto evita que sejam retiradas do ar publicações com notícias falsas, por exemplo. Segundo Rosa Weber, o STF tem urgência em analisar 5 ações que tramitam contra a MP. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, negocia uma retirada pacífica dos caminhoneiros que ainda bloqueiam a esplanada dos ministérios. Ele confirmou que vários motoristas já foram multados. Aproximadamente 200 apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e dezenas de caminhões permanecem no local desde as manifestações antidemocráticas de 7 de setembro. O Vasco da Gama anunciou a contratação do treinador Fernando Diniz. Ele vai assumir a vaga deixada por Lisca, que pediu demissão ontem. Fernando Diniz terá a missão de recuperar a campanha do clube carioca, que ocupa apenas a 9ª posição na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. Um voo internacional com estrangeiros decolou hoje do aeroporto de Cabul, no Afeganistão, pela primeira vez desde que os Estados Unidos abandonaram o país. Aproximadamente 200 pessoas embarcaram na aeronave, incluindo americanos, britânicos, alemães e canadenses. Os voos domésticos já haviam sido retomados no domingo com a companhia aérea estatal. No horário de Brasília, 4h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. O uniforme da sua escolinha de futebol ou da torcida do seu time do coração já está ficando velho? Vem pra Fest Esportes. Produzimos uniformes em tecido dry fit, com proteção UV, personalizado e do jeitinho que você quer. A Fest Esportes conta com uma equipe especializada que cria todo o design do seu uniforme. Enviamos encomendas para todo o Brasil e aceitamos cartões de crédito. Faça já o seu orçamento pelo WhatsApp 12 991 22 68 15. Pensou em camisetas esportivas? Vem pra Fest Esportes. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes, escolha Nova Tintas, nas melhores lojas de materiais de construção do Vale. Você lojista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja, procure a Giga Vale Atacado, o depósito do seu depósito. Siga Nova Tintas no Instagram e conheça todos os nossos produtos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Eficaz para quem usa, lucrativa para quem vende.
O Grupo Milclean, há 20 anos, tem paixão por cuidar de empresas no Brasil e no exterior. Além da unidade Milclean nos Estados Unidos, prestando serviços de limpeza, agora o Grupo Milclean também exporta seus produtos para o Mercosul. E não vamos parar por aqui. Estaremos sempre à procura de novos horizontes. Entre em contato conosco. Milclean. CBN, Parada dos Esportes. 4h41 de volta com o Parada dos Esportes aqui pela CBN Vale 750 AM, sempre falando em nome de Padaria Flor de P. São 2 endereços em São José dos Campos. Para melhor atendê-lo, tem uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso. Um abraço sempre pro Fernando e pro Renato Evaristo, os irmãos que comandam também a Padaria Flor de P. Agora 4h41, quase pulando para 4h42, eu convoco ele, o eclético, o comentarista da rádio CBN Vale dos Esportes. Alô, Antônio Carmo, tudo bem, Carmo? Boa tarde. Tudo bem, Vieira Filho, Vieira Júnior, grande Vieira, nesta terça-feira em que o tempo está mudando, quinta-feira, aqui pelos lados da Zona Sul de São José dos Campos, tempo mudando, trovão, acho que vem chuva por aí, viu, Vieira, para dar uma refrescada na situação. Não, aqui no 18º andar do VIP Center é 15 para as 8 da noite já, porque o tempo mudou completamente. Daí você tem uma visão geral aí, pelo menos, de 2 lados da cidade, né? E fez um calor essa madrugada que eu vou falar pra você, e agora mudou completamente o tempo, não é um negócio de louco. Mas, Antônio Carmo, 4h42, não sei se você pegou aí o finalzinho da conversa sobre o handball. Você lembra da goleira Xana, da seleção brasileira de handball? Lembro da Xana por causa do apelido, né, que todo mundo falava, né? Lembro dela. Era uma grande goleira, a mulher jogava demais, espetacular. Mas, Antônio Carmo, você veio hoje aqui, que toda quinta, nas últimas quintas-feiras você tem vindo aqui, porque o Valtencir está acompanhando os jogos do Sub-20, o futebol feminino. Então, para atualizar para o ouvinte da Rádio CBN, daqui a pouco, se der tempo, porque às vezes atrasa e aí não dá pro Valtencir entrar ao vivo. Mas olha, o Taubaté tá ganhando do Palmeiras em São Paulo por 4-3. 4-3 o Taubaté tá ganhando. O São José tá empatando em 0-0 com o Ecos de Suzano, lá em Suzano. E pois não. Sub-20, né? Sub-20. Certo. E o clássico da Moca, aquele que eu tava esperando, que é o Ibrachina contra o Juventus. Tá 4-1 pro Ibrachina, Antônio Carmo. Lá em São Paulo tem o clássico Juvenal. Então... né? Que é Juventus e Nacional. Exato. Então aí você pode já fazer o clássico Juvechina, né? Alguma coisa assim. Pode ser. Você pode criar aí e fazer uma adaptação aí. Ibrajuve. Então vai ter que ganhar do Palmeiras, repete-se o placar do primeiro... Placar não, o resultado do primeiro turno. Então vai ter ganhar do Palmeiras por 1-0. O Palmeiras tem usado mais o time no Campeonato Paulista, ele usa um time alternativo, porque o principal eles guardam para o Campeonato Brasileiro, que tem jogo todo fim de semana, né? Mas não é desculpa não, é que o Taubaté contra o Palmeiras se dá bem, já ganhou, o ano passado tinha ganho também, e esse ano volta a vencer, está ganhando, não acabou o jogo ainda aí, mas está ganhando, então, por 4-3. E o São José que não consegue deslanchar, né? Mesmo com o Ricardo Berna agora assumindo o time, estreou perdendo para o Flamengo, não foi? Quinta passada, teve uma semana de treino e está empatando com o Ecos. Sem dúvida o São José não vai conseguir se classificar no grupo, não. Vão se classificar Palmeiras, Taubaté e mais um, pelo jeito, né? Pois é, Carmo. E agora quem também não vai é o futebol feminino. 2-0 pro Santos, Carmo. Quanto tá? 2-0 pro Santos. É normal, né? Não, do Campeonato Paulista, eu vejo assim, Vieira, o campeonato tem 12 clubes. Então tem 5 que vão brigar pelas 4... 5 não, tem 4 que brigam por vagas ali, por 3 vagas. Uma vaga do Corinthians, né? Disparado, melhor time... É um espetáculo. O Corinthians sobra no futebol feminino, tem que tomar cuidado para não ficar sem graça, que só ele ganha. Os outros não conseguem acompanhar, né? O Corinthians está com um investimento espetacular e é o atual bicampeão brasileiro, deverá ser tri, vai fazer a final contra o Palmeiras, no Paulistão. Ele foi até uma surpresa ele ser eliminado
nas quartas de final da Libertadores desse ano feminino, mas ele volta a jogar agora de novo na edição desse ano e já como favorito. Na América do Sul não tem para ninguém. Então tem 3 vagas que estão sendo disputadas por Palmeiras, Santos, São Paulo e Ferroviária. Sim. Aí vão 4 times disputar o título. E aí tem a Copa Paulista, do 5º ao 8º lugar. Aí entra o Taubaté e o São José. Os dois podem conseguir a vaga para brigar por esse título aí. Vai sobrar um desses 5 grandes, que aliás são os 5 melhores do futebol do Brasil, né? Os 5 de São Paulo. E aí, Pinda não tem a menor chance. Pinda vai ficar ali em 10º, 11º, 12º. E o São José realmente, Vieira, agora é apenas um mero coadjuvante, né? O time é fraco. Infelizmente. Não tem jogadoras, não tem dinheiro para contratar e apenas disputa os campeonatos. No Brasileiro joga para não cair. E no Paulista apenas para competir, para participar. E o São José tomou gol da Cristiane. Veteraníssima, que jogou no São José, né? Sim. Nos áureos tempos. Eu até abri aqui, nos áureos tempos, exatamente. Eu abri o site aqui do Santos para ver se era ela mesmo, porque eu não tinha certeza se ela estava lá. É ela mesmo. Tá lá. O elenco do Santos tem a Kathleen, aquela que veio do sul do país, da Santa Catarina, tá lá no elenco. A Karen, a fortinha Karen, tá lá no elenco do Santos também. A Solé James também está no elenco do Santos. Argentina, E tem uma aqui, Antônio Carmo, que essa eu realmente não conheço, eu tô vendo a foto dela aqui, que é a Maria Dias, atacante. Você lembra do Quinones que jogava no Vasco? Eu lembro, zagueirão, equatoriano. É a cara do Quinones aqui, com todo respeito, óbvio, por causa da aparência física, óbvio. O cabelão e tudo mais. É igualzinho o Quinones. Você que não lembra do Quinones, jogava no Vasco, dá uma olhada lá e você vai procurar Maria Dias. É igualzinho a Maria Dias. Mas esse São José não vai. E a chuva começou por aqui, hein, Carmão? Aqui também. Começou a cair, relampear. Se eu sair do ar, porque o relâmpago relampeando, desligou tudo, tá certo? Tá certo. O Vieira, a gente tá falando aí, o São José realmente futebol feminino vai, não sei até quando vai desse jeito aí, se compensa, se não compensa, né? Pelo menos tem espaço, né? O Pinda criou um novo time e abre um espaço para as meninas da região que querem jogar, ou ter mais um lugar. Apesar que se você começa a apanhar muito, ontem o Corinthians deu de 10, não sei de quem, o Pinda tomou de 6. Então as meninas também falaram, tá doido. O ano passado tinha o time de Taboão da Serra que perdeu de 32-0 do São Paulo e de 29-0 do Palmeiras. Eram meninas que se reuniam e iam jogar. Aí foram jogar com o Palmeiras lá no Allianz, as meninas do Palmeiras eram camisa, chuteira, calção, agasalho, elas ficaram doidas, né? Elas não tinham nada para jogar, era um catadão. Quer dizer, isso não pode, a federação tem que ter um mínimo de responsabilidade também. Quer jogar? Bom, beleza, agora nós temos 12 clubes no campeonato. Não, tem que ter estrutura, um mínimo, para não dar vexame. Se eu tenho um campeonato em que acontece placar de 10-0, 12-0, 30-0, eu vou falar, meu campeonato não está bom não. Deixa eu dar uma melhorada nele aqui de um jeito ou do outro, eu penso assim. Mas é o nível do futebol brasileiro, do futebol feminino ainda muito distante das grandes potências mundiais, né? Não é à toa que o Brasil não ganha Olimpíada, não ganha Mundial, porque e não pode ficar dependendo de Marta, Formiga, Cristiano e tudo mais. Cristiano esse ano não foi convocada para a seleção brasileira que jogou a Olimpíada, se rebelou, achou ruim lá com a técnica, mas está na hora de parar. A Formiga não pode mais, a Marta não dá mais. Tem que renovar, pegar as meninas mais jovens aí e fazer um trabalho, penso eu, viu, Vieira? Pois é, Carmo, eu tô aqui no 18º andar do VIP Center, metade da Paraibuna eu já não consigo enxergar devido à chuva, à névoa. Eu tomei um susto aqui que eu olhei pra minha esquerda onde tem um janelão, tem o aeroporto de São José, que você vê ele perfeitamente aqui do prédio, mas tinha um avião baixo aqui que eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Mas acho que ele pousou no lugar certo, porque não teve mais nada depois, mas que ele tava baixo aqui no meio dessa névoa da chuva, meu Deus do céu, assustador a virada de tempo repentina dessa forma. Agora, Carmo, o Taubaté fez o 5º no Sub-20 em 5-3 pro Taubaté, jogando lá no centro de treinamento do Palmeiras, hein? Muito bom. O Taubaté está com uma boa estrutura. São José tem que seguir esse caminho, se quiser. O Taubaté é uma estrutura dele próprio. Quer dizer que o Douglas Leite, o técnico da garotada, foi pro profissional e deixou lá o Fred, que foi um camisa 10, jogou no Palmeiras com o Vanderlei Luxemburgo, o Filipão lá para 97, 98. Teve uma passagem, ele surgiu no Taubaté, depois ficou no Palmeiras, jovem ainda, 20 anos, 21, teve algumas poucas oportunidades, depois rodou. E ele é o técnico agora do Sub-20. E o Taubaté faz um bom trabalho, tem revelado jogadores que o profissional tem aproveitado, e é isso que o São José tem que fazer. Por exemplo, o time de São José é da Secretaria de Esportes, mas este ano
o São José está atuando juntamente. Tanto é que o Ricardo Berna, técnico, foi o São José, por intermédio do Francisco César e do Robertinho da Padaria, que foi levado para lá. São José falou, temos um técnico agora aqui que vai ser isso aqui. Jogadores, já tem um jogador aí que a gente pode trazer de algum lugar, São José traz. Não fica só a cargo da Secretaria de Esporte, tem que ser um trabalho mais conjunto, que é importante. Até porque eu já comentei isso aqui, Vieira, desse sub-20 tem que aparecer para o ano que vem um ou outro jogador que possa ser inserido no time profissional para a Série 3, né? Com ajuda, certeza. Né? Não, com certeza ajuda. O Juventus fez o segundo contra o Ibrachina, lá na Moca, o jogo é lá na Moca, porque o Ibrachina também é da Moca. Mas, Antônio Carmo, deixa eu te perguntar uma coisa, 4h51, eu ia colocar a Daniela Esperon para falar, mas ela vai ficar esperando, não vai falar hoje não. Ela ia trazer informações sobre aquele impasse de ter ou não ter público no jogo do Flamengo. O Flamengo tem uma liminar e o Grêmio está ameaçando que se tiver público não entra em campo. Qual que é a sua visão em relação a isso? Você sabe uma coisa que eu comentava muito antigamente, quando a gente fazia uma cobertura mais ampla do futebol amador, é que cada um puxava a sardinha para o seu abraço. Claro. Enquanto não houver uma conciliação e todo mundo falando assim, vamos olhar o lado do futebol amador da cidade, depois cada dirigente pensa no seu clube. Eu tinha amizade com todos os dirigentes, 1º de Maio, Santana, Santa Rita, Sajoa, bom, de todo mundo, Corintinha, e eu comentava e falava com eles, gente, vocês precisam parar de pensar só em vocês. Pensam no bem do futebol amador, depois pensam no clube. Claro. Vocês pensam primeiro no clube. É o que está acontecendo com o Flamengo. Então, os clubes querem fundar uma liga. Como é que você vai fundar uma liga, que todo mundo tem que estar junto, se já tem um clube que já é decidido? Ah, não. Como é que é? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Deixa eu puxar para cá. O Flamengo, do ponto de vista dele, olhando só para ele, para o umbigo dele, está certo, Ele está vivendo um grande momento, o maior time do Brasil, tem tudo para ser campeão da Libertadores, da Copa do Brasil e brasileiro de novo, tem um ano maravilhoso, é o timaço aí que está dando tudo certo. Qualquer jogo que ele fizer vai lotar, a torcida está louca para ver o time. Então o Flamengo, e dinheiro que tem que entrar, porque o Flamengo precisa de dinheiro. Aí o Flamengo pensa nele. Aí os outros 19 clubes se reuniram lá na CBF, você vê que o Flamengo nem foi, isso é uma afronta, o Flamengo no mínimo tinha que ir. E eu penso assim, Vieira, nesse momento o Flamengo tinha que falar, pessoal, eu não concordo com vocês, eu acho que precisamos botar torcida, eu estou precisando, mas eu vou aceitar porque é justo esse negócio aí de que haja uma isonomia. Todo mundo, ou tem público no Itaquerão para o Corinthians, no Parque Antártico para o Palmeiras e para o Flamengo no Rio, não tem para ninguém. Né? Eu penso assim, acho que os clubes estão certos nesse ponto do futebol brasileiro. Em se tratando de Conmebol, já teve público e vamos ter. O Palmeiras vai jogar sem público contra o Atlético Mineiro e vai jogar com público na volta em Minas Gerais. Aí já é o campeonato da Conmebol. Agora, em se tratando de campeonato brasileiro, eu discordo do Flamengo. O Flamengo está pensando só nele. Ele não está pensando no coletivo. Fala, poxa, vamos tentar então falar com o pessoal de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, vamos ver se a gente já consegue a liberação mais rápida, como o Rio de Janeiro, que está com mais problemas até parece do que São Paulo, e está liberando para o torcedor e para o estádio. Eu acho que o Flamengo está pensando só nele. Olha para baixo, vê um umbigo e falou, é aqui mesmo que eu fico. Os outros é que se danem. Depois, como é que vai poder juntar todo mundo para fazer uma liga, se tem um clube que não pensa nos outros 19, só pensa nele? É muito difícil, mas o futebol é isso, Viveira, não queira mudar a história não. Com certeza, com certeza. Carmo, atualizando aqui informações para você, amanhã o Valtencir vai trazer todos os detalhes sobre estas partidas, mas finalizado lá no Francisco Marques Figueira, São José 1, Eco 0, Antônio Carmo. Oh, que bom. A primeira vitória do time do Ricardo Berna. Ia falar Fernando Diniz foi pro Vasco. Eu ia perguntar para você também, isso eu vou perguntar para você já. Mas a primeira vitória é do Ricardo Berna, à frente do São José. Bom, dá ânimo pro Berna, pra garotada toda aí, bacana, né? E seguir adiante. Agora já começa a pensar em classificar, pula para 6 pontos. Sim. E pode brigar por uma terceira vaga no grupo aí, isso é bom. Boa, então, e a vitória do São José foi o Taubaté mostrando força aí, vinha de 2 derrotas, recuperou-se, ganhando justamente do grande do grupo aí, que é o Palmeiras. E o meu Ibrachina ainda não terminou lá, mas continua 4-2. Eu vou virar... Vamos fazer uma pesquisa dos torcedores do Ibrachina. Quem é? Vieira Júnior. Vieira Júnior. Não, Vieira Júnior. Eu gostei do nome, agora eu abracei a causa do Ibrachina. É o seu time.
Ô, Vieira, estamos terminando aqui o programa. Me permita, ontem morreu Dudu Braga, filho do Roberto Carlos. Ah, boa. Baterista igual você, né? Sim. Eu não sei se ele era tão bom como você, mas foi um rapaz que sofreu muito, coitado. Com 52 anos, filho do rei Roberto Carlos, teve uma vida muito complicada por doenças, né? E descansou ontem. E hoje, morreu, aí vem para nossa área aqui do esporte, no basquete, você não viu jogar, mas eu vi, igual tem sido também, o Robertão. O Robertão tinha 72 anos, de Franca. Ele fez parte de um daqueles grandes times de Franca, com Hélio Rubens, com Fausto, com Adilson, com Guerma, com aquele pessoal todo. Franca, a gente já foi lá no Pedrocão, né, várias vezes, e lá tem todos os títulos de Franca, você viu lá, né, Mundial, Sul-Americano, não sei o que, tem tudo escrito lá, né? Uhum. E o Robertão fez parte, ele jogou nos anos 70, 80, época boa mesmo do basquete brasileiro, época de grandes times, de grandes jogadores. O Franca mudava de nome todo ano, Emanuel Franca, Clube dos Bagres, não sei o que Franca, ia tendo as mudanças, mas o time nunca acabou. O nosso querido Dalvi Rosa Moreira, né, nosso amigo, sempre comentarista nosso aqui nas transmissões do Voo, dizia lá, os irmãos Metralhas não deixam acabar. Os irmãos Metralhas são os irmãos Fausto, Hélio Rubens, Totó, né? E o Robertão não é irmão, mas era da turma lá. Faleceu hoje em Franca, foi um grande jogador, jogou em seleção brasileira, mundial, Olimpíada, e foi um dos maiores jogadores, se não me engano ele era pivôzão, lá no Franca, e morreu hoje em Franca. Faço o registro aqui, foi um grande jogador que eu vi jogar e deixou saudades aí no basquete brasileiro, viu, Vieira? Pertinente o seu registro, Antônio Carmo. 4h57, o Valtencir disse oi na linha 2. Eu vou botar o Valtencir aqui, porque senão o povo reclama que não coloca o Valtencir. Alô, Valtencir, deu bom hoje pros times da região, exceto o feminino, né, Valtencir? Boa tarde. Boa tarde, Vieira Júnior, Antônio Carmo. É aquela história, né? O feminino sabíamos que o Santos seria o favorito. São José teve uma grande chance para abrir o placar aos 23 do primeiro tempo, um contragolpe, a Verena atacante deixou a primeira zagueira em velocidade, aplicou um chapéu na segunda e ia fazendo um golaço, só que quando ela chutou, foi para fora, a bola saiu raspando a trave direita para a goleira do Santos, estática, sem o que fazer. O São José poderia fazer no 1-0 ali, ter uma condução de partida diferente. No mais, aquilo mesmo, o Santos é mais time, fez um gol ainda no primeiro tempo, depois fez outro aos 20 do segundo e controlou as ações, garantindo o resultado. São José mostra uma certa evolução, mas ainda muito distante daquilo que a gente poderia considerar ideal. Já em Suzano, onde o São José foi buscar uma revanche contra o Ecos na abertura do Campeonato Sub-20, o São José havia perdido no Martins Pereira por 1-0, aos 47 minutos, no último minuto dos acréscimos, o São José fez uma pressão, houve uma invertida de bola na área e pela meia direita o Gabriel Freitas teve a calma necessária para dominar, equilibrar o corpo e mandar um chute forte entre o goleiro e a trave esquerda. Bonito gol do Gabriel Freitas, que já esteve atuando no time de cima do São José em 2019. E assim o São José venceu o Ecos de Suzano por 1-0, manteve as esperanças de classificação, está tudo muito difícil, é verdade, mas sem essa vitória o São José estaria já praticamente eliminado. E pelo mesmo grupo, um resultado expressivo do Taubaté no centro de treinamentos do Palmeiras. Taubaté já havia vencido o Palmeiras, o campeão do ano passado em Taubaté por 1-0 e hoje ganhou por 5-3. Ou seja, o Palmeiras não se dá bem com o Taubaté não, viu, Vieira? Que coisa! 4h59, Valtencir Vicente, Fernando Diniz no Vasco, vai ou racha? Vai ou racha, exatamente isso, né? O Fernando Diniz é o técnico ideal pro time dos outros, viu, Vieira? Antônio Carmo, Fernando Diniz no Vasco, deslancha ou afunda? Não vai subir, na minha opinião, não vai resolver o problema do Vasco, não. Antônio Carmo, um grande abraço para você, até a próxima. A gente se fala para você, pro Valtencir Vicente, que tem que receber um prêmio, porque acompanha em loco de tudo quanto é jeito, esses jogos todos aí, ele sabe de tudo. Esse rapaz é um abnegado. Um abraço para vocês dois.
Um abraço, por isso que ele é o melhor de todos. Valdecir Vicente, amanhã você vai esmiuçar todas essas partidas, contar em detalhes tudo o que aconteceu lá em Suzano, no Martins Pereira e no centro de treinamento do Palmeiras. E também vai falar do Ibrachina, que venceu o Juventus. Um abraço, Valdecir, até amanhã. Grande abraço, Vieira Júnior. Volto com mais informações aqui no jogandojuntos.com.br. Até amanhã a todos. Dali, Ibrachina. O Ibrachina, meu amor, diria Milton Neves. Que beleza. Valdecir Vicente, o melhor de todos, atualizando as informações ainda no finalzinho do Parada. Tudo o que você precisa saber do Sub-20, do futebol feminino e do Ibrachina também. Que beleza. 5-1, com a participação do Valdecir Vicente, do Antônio Carmo e do Edson Ramiro na técnica central. Eu coloco um ponto final no Parada dos Esportes de hoje. Em nome de Padaria Flor de P, de Central das Antenas, de Nova Tintas Impermeabilizantes, de Milclean e Vinac Consórcios. Obrigado a você, ouvinte, pela sua audiência, pela sua paciência. Fique com o repórter CBN e na sequência vem aí o ponto final. Acho que o Rodrigo Bocardi tá de férias, né? Que beleza, todo dia uma lá que aparece, ele não voltou ainda, mas o sempre trepidante Rodrigo Bocardi, um dia ele volta. 5-1, vem aí, continue com a Rádio CBN, eu volto amanhã, grande abraço, até lá, tchau, tchau. Repórter CBN.